Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Nutri? Aqui é o NutriCast Raiz, o podcast para nutricionistas que querem melhorar a sua captação de pacientes e aumentar o seu faturamento. Meu nome é Gabriel Bastos, sou especialista em marketing digital e vendas para nutricionistas. E no episódio de hoje nós vamos falar do coração do seu faturamento. Qual seria ele? O atendimento do WhatsApp, tá certo? Então, eu queria começar falando principalmente sobre uma coisa que acontece bastante, principalmente você que está no início da sua carreira, né, começou a atender por agora, né, e ainda não recebeu pacientes que não te conhecem, vieram só de indicação, amigos, amigos de amigos ou até amigos da família, tá? Essa é uma falsa sensação que acontece de que você acha que tem um bom atendimento no WhatsApp, tá? Por que que eu falo isso? Porque quando as pessoas que estão entrando em contato, elas são basicamente somente indicações, né? A gente acha que está com um atendimento perfeito, que está fechando bastante consulta, mas a verdade é que existe uma diferença nítida entre pacientes que vêm por indicação e pacientes que não te conheciam antes e decidiram fazer uma consulta com você, né? Apostar no seu serviço, digamos assim. E qual é a principal diferença entre essas duas pessoas, essas duas categorias de pessoas, melhor falando? O paciente de indicação, a venda já chega praticamente fechada para você, tá? Por que que a venda chega praticamente fechada para você? Porque a pessoa já está confiando no seu trabalho. Ela confia no seu trabalho justamente porque outra pessoa que ela conhecia confiou no seu trabalho antes e teve resultado, e essa pessoa recomendou você a ela, tá? Então ela já chega para você acreditando que é possível e que você é a pessoa adequada para transformar a vida dela, para fazer com que ela alcance o objetivo que ela tanto quer e sonha, tá? Então é uma venda que já chega praticamente fechada, você não tem tanta dor de cabeça para converter esse tipo de paciente, certo? Em uma consulta ou em um plano de acompanhamento, tá? Porque a pessoa já chega confiando no seu trabalho, ou porque uma outra pessoa que ela conhece que te recomendou, ou porque ela te conhece diretamente, certo? Então, isso é muito importante para você entender que paciente que chega de indicação é realmente muito mais fácil de ser trabalhado, tá? E o outro tipo de pessoa, outra categoria de pessoa, é o que a gente chama no marketing de pessoa fria, tá? Por que pessoa fria? Porque ela é uma pessoa que não te conhece, nunca te viu na vida, não sabe qual foi a sua trajetória, como funcionou todo o seu processo para você estar onde você está hoje, qual é a sua qualificação. Então ela não confia em você. A pessoa que nunca te conhece, está entrando em contato com você no WhatsApp no primeiro momento, ela não confia em você, tá? Justamente porque ela não te conhece. Ela é uma pessoa que é naturalmente mais desconfiada, principalmente quando a gente está trabalhando no nicho da nutrição, que existem tantos profissionais hoje e que também existe tanta promessa, né? A gente consegue ver muita coisa, principalmente nas redes sociais, prometendo um monte de coisa que acaba deixando as pessoas com o pé atrás de, poxa, será que é isso mesmo que vai acontecer? Será que essa pessoa é capaz de me levar a esse objetivo? Porque acabou que essa globalização, né, das redes sociais, etc., acabou levando também à ascensão de muitas pessoas que prometem infinitas coisas e acabam não entregando nada, né? Então, isso também foi ruim, de certa forma, para o mercado em decorrência disso, tá? Então, a gente tem essa diferença nítida entre essas duas pessoas. Então, quando você só está recebendo pacientes vindos de indicação, saiba que a venda já está vindo praticamente fechada. Para você perder um paciente de indicação e não conseguir marcar essa pessoa, realmente tem que ser um atendimento do WhatsApp bem ruim, ou que você esteja praticando preços também muito acima daqueles do mercado em que você atua, tá? Então, são alguns fatores, principalmente para você fazer essa reflexão inicial, se realmente o seu atendimento do WhatsApp é realmente bom, ou será que é porque você tem recebido somente pacientes de indicação,
tá? Então esse é um ponto que eu achei muito interessante de começar abrindo a discussão, tá? Para você poder ver e analisar se aí no seu negócio isso está acontecendo, certo? Agora vamos falar um pouco sobre qual eu vejo sendo o principal erro dos Nutris com o atendimento no WhatsApp, tá? E aqui eu vou falar que esse é o maior erro de longe, tá? Mas de longe mesmo, assim, é o que mais acontece e é o que eu mais vejo nas consultorias gratuitas que eu ofereço para nutricionistas que estão querendo aumentar o número de pacientes de consultório, certo? Seja presencial ou online. Que é quando o paciente entra em contato, quando a pessoa manda a primeira mensagem, né? Ela já chega perguntando o preço e o Nutri fala logo de cara, né? Então, imagina que a pessoa está mandando mensagem no seu WhatsApp e ela, às vezes, muitas vezes, na verdade, nem fala bom dia, boa tarde, boa noite. Já vai falando quanto é o preço da consulta, né? E aí muitos nutris acabam dizendo, minha consulta custa R$ 250, minha consulta custa R$ 300, 350, por aí vai. E por que que isso é um erro? E por que que isso não funciona, tá? Porque você acaba não se diferenciando da sua concorrência, tá? E por que que você não se diferencia da sua concorrência? Porque pense assim, principalmente essas pessoas que mandam mensagem logo de cara perguntando preço sem nem mesmo falar um bom dia, um boa tarde, um boa noite, a depender, né? Elas estão querendo o menor preço possível. Ela está fazendo ali um leilão para ver qual é o preço mais baixo que ela consegue encontrar para poder fazer a consulta nutricional. Porque aos olhos dela é tudo a mesma coisa e todo profissional é igual, certo? Cabe a você, como profissional, mostrar que não é bem por aí, certo? Então, quando você diz o preço logo de cara, você está fazendo igual a grande maioria dos seus concorrentes hoje, certo? Que é falar o preço logo de cara e a pessoa que mandou mensagem para você, não se engane, ela mandou mensagem para mais 2, 3, 4 outros nutricionistas para poder comparar e ver para quem ela vai, tá? Então a gente entra na guerra do leilão pelo menor preço e esse é um mercado muito ruim de se estar, certo? Então, como é que a gente vai fazer, né, para superar esse problema e resolver essa questão? Primeiramente, é importante que você entenda que o que faz uma pessoa comprar de outra, né? O que faz você, até como consumidor, tá? Sai um pouquinho do papel de profissional que está prestando serviço e se coloca como consumidor. Toda vez que você compra alguma coisa, qual é o padrão? O que sempre acontece para você comprar alguma coisa de alguém? Confiança e conexão. Tá? Então, o segredo para a venda é justamente você criar uma conexão com a pessoa com quem você está falando e gerar confiança, né, nessa pessoa. Quando a pessoa ela confia em você, ela vai estar muito mais aberta a ouvir a sua oferta, a ouvir a sua proposta e acatá-la, certo? Então, esse é o princípio o que rege tudo o que a gente vai conversar a partir de agora, tá? Lembra sempre que a venda é igual a confiança mais conexão, certo? E qual é o maior benefício de você estruturar o seu atendimento do WhatsApp? Né? É justamente gerar mais conexão com esse paciente que está chegando e ainda não te conhece, e, por consequência, aumentar o número de fechamentos que você vai ter no WhatsApp, que também, por consequência, vai ter um impacto positivo no seu faturamento, tá? Se diferenciando do mercado, acaba deixando a venda muito mais propensa e muito mais fácil. Então, a gente se embasa muito nesses 3 critérios para poder estruturar, né, o seu atendimento no WhatsApp, e esses são os maiores benefícios. Então, no fringir dos ovos, o maior benefício possível é que você vai ter um impacto positivo no seu faturamento e você vai ser visto como referência naquilo que você faz, tá? Uma valorização profissional também acaba ocorrendo, tá bom? E aí, como é que você vai fazer para estruturar esse atendimento? Qual é o passo a passo que você precisa implementar? E a ideia desse podcast é justamente você já sair com coisas para implementar no seu negócio, inclusive anotar, certo? Então,
Qual é o primeiro passo, certo? Vamos imaginar um caso que a pessoa já mandou mensagem direto perguntando o preço, que é o pior cenário, que a pessoa nem te cumprimenta. Tá? Então a pessoa perguntou: eu gostaria de saber o valor da consulta. O que você vai fazer é esquecer que o paciente perguntou o preço e vai seguir adiante com o seu atendimento, tá? Ah, Gabriel, mas será que ele não vai sumir? Será que ele não vai ficar irritado porque eu não respondi logo de cara? Não, isso na prática não acontece. Isso é uma crença que a gente tem, uma crença limitante que a gente tem, mas que na prática isso não acontece. Quando acontece, é coisa assim, 1% dos casos, talvez 2% no máximo, mas a grande maioria, mesmo quando já chega perguntando preço, não vai ligar que você continue o seu atendimento sem responder essa pergunta, desde que você devolva com uma outra pergunta logo em seguida, tá? E qual é a pergunta que você vai fazer? Então a pessoa mandou a pergunta, né? Oi, Nutri, eu gostaria de marcar uma consulta, quanto é? Né? Você vai responder o seguinte: olha, você poderia me dizer primeiro qual é o objetivo do seu contato, qual é o objetivo que você tem hoje, né? Você vai já fazer essa pergunta sem responder o preço, sem falar nada relacionado a preço, tá? E por que que você vai fazer essa pergunta de tantas outras que você poderia começar abrindo? Porque você vai usar isso quando você for explicar do seu plano de acompanhamento mais adiante no atendimento, tá? Pense que você quer desenvolver uma conexão com essa pessoa que está entrando em contato com você, você quer mostrar para essa pessoa que você é competente, certo? Todas as mensagens, tudo que você for falar para essa pessoa tem que confluir com esse objetivo, certo? Então, não desperdice mensagens. As mensagens no WhatsApp têm que ser muito estratégicas, porque se você for muito rápido, você acaba que você não consegue criar uma conexão com aquela pessoa que está ali, deixa a venda mais difícil. Agora, se você for muito devagar, a pessoa se cansa e vai embora, tá? Então, não pode ser nem muito rápido e nem muito devagar, tá? Então, você vai abrir com essa primeira pergunta para você entender qual é o objetivo que essa pessoa tem, certo? Feita essa pergunta e depois que ele te der a resposta para isso, tá? Você vai perguntar se essa pessoa, se esse futuro paciente já fez algum acompanhamento nutricional antes, certo? E essa pergunta não é importante só para você entender a trajetória daquela pessoa. Óbvio, com certeza é. Mas não é só por isso que você vai fazer essa pergunta. Por que que você vai fazer essa pergunta? Porque você também vai usar essa resposta, o que essa pessoa vai te falar, para explicar o porquê o acompanhamento anterior dela pode não ter dado o resultado que ela queria tanto, tá? E como vai ser diferente quando você começar o acompanhamento com ela, tá? Então aqui você vai mostrar o diferencial, certo? Você vai pegar essa resposta que essa pessoa vai dar para poder desenvolver o seu diferencial na hora que você for comunicar o seu valor, certo? Então, essas são principalmente as duas perguntas que você tem que fazer antes de pensar em falar sobre qualquer outra coisa, tá? Então, perguntar qual é o objetivo da pessoa e se atentar ao que essa pessoa vai responder. Se ela quiser mandar áudio, inclusive, encoraje ela a fazer isso, tá? Porque ela vai falar mais. E a segunda pergunta é perguntar se a pessoa já fez algum acompanhamento nutricional antes, certo? Então, essas são duas perguntas bem fundamentais de você fazer logo no início, certo? Depois que ela falar, né, se já fez algum acompanhamento nutricional antes, você vai dizer: olha, eu acredito que eu posso lhe ajudar. Posso mandar um áudio? E aí você vai pedir autorização para a pessoa, para você poder mandar áudio. A pessoa provavelmente vai dizer que sim, tá? E aí você vai enviar uma sequência de áudios. Mas por que que você vai usar áudio ao invés de você usar uma mensagem escrita? Porque pensa comigo, qual é o grau mais alto de conexão que você pode ter com uma pessoa? Quando você está em uma conversa no 1 a 1 presencialmente, né? Então, quando você está conversando cara a cara com a pessoa, é onde você desenvolve mais confiança e mais conexão com ela, certo?
Qual é a forma que está abaixo dela? Uma ligação de vídeo online, tá? Porque você está vendo a pessoa na câmera e ela está te vendo também, vocês estão conversando, certo? Então essa é a segunda forma que gera mais conexão. Abaixo da ligação de vídeo, qual é? É a ligação por telefone, tá? Então é aí que você gera mais conexão abaixo da conexão por videochamada, tá? E o que é que vem logo depois da ligação? Vem o áudio, tá? Porque minimamente a pessoa está te ouvindo falar e você está ouvindo a pessoa falar também. Então, áudio gera muito mais conexão e muito mais confiança do que texto. Porque texto pode ser qualquer pessoa que está conversando com aquela pessoa ali, entendeu? Mesmo que tenha a sua foto bonitinha ali no WhatsApp Business ou no WhatsApp convencional, ela não tem como ter certeza que é você que está ali, entendeu? Então, quando você manda áudio, você está provando para a pessoa que é você ali. E ela já se sente mais acolhida. Ela pensa, poxa, a nutricionista está falando diretamente comigo, não é uma secretária. Entendeu? Então, isso é muito bacana. Então, é por isso que você tem que mandar uma sequência de áudios ao invés de escrever quais são os diferenciais principais, certo? Então, você vai mandar uma sequência de 3 áudios, tá? E quais são esses 3 áudios que você vai mandar? O primeiro áudio, você vai usar a resposta que o paciente te deu anteriormente, se ele já fez um acompanhamento, né? Então, lembra que a nossa última pergunta antes da permissão para o áudio foi se a pessoa já fez um acompanhamento nutricional antes? Então, você vai pegar essa resposta que ela deu e você vai dizer por que essa tentativa foi frustrada, né? Então, o que pode ter acontecido na jornada da pessoa, quais podem ter sido as condutas que aquela pessoa teve que não geraram aquele resultado que ela tanto queria, né? Então, você vai justamente dizer por que o que ela fez antes não funcionou para ela, tá? E você vai tirar o peso do ombro dela de que aquilo foi um problema dela e que ela que não conseguiu chegar naquele resultado, tá? Então você vai mostrar para ela que a culpa não foi dela. Isso vai fazer com que ela confie um pouco mais em você, tá? E deixe a guarda mais baixa, não fique na defensiva, certo? Então, principalmente para pessoas que já abrem a conversa do WhatsApp mandando uma pergunta de preço, elas já são pessoas que naturalmente vão estar na defensiva, ou porque já tiveram várias tentativas frustradas com outros nutricionistas, porque não encontraram o melhor acompanhamento possível, ou porque simplesmente não sabem se devem confiar em você, tá? Então é natural que a guarda dessas pessoas estejam mais altas, tá? Então esse primeiro áudio serve para você tranquilizar essa pessoa e deixar a guarda dela mais baixa e fazer com que ela se sinta mais predisposta a te ouvir, tá? Então esse primeiro áudio você vai explicar justamente por que a primeira tentativa ou as tentativas anteriores daquela pessoa não deram certo e fizeram o processo de forma frustrada, tá? O segundo áudio, você vai usar a resposta que a pessoa te deu para sua primeira pergunta. Aquela pergunta sobre qual é o objetivo dela, tá? E como é que você vai utilizar essa resposta que ela deu. Você vai explicar para ela a sua metodologia, né? Como funciona a sua metodologia e por que ela é o caminho certo, a forma adequada para que aquela pessoa chegue no tão sonhado objetivo que ela tem hoje, né? Então, se a pessoa fala para você que o objetivo dela é perder 5 quilos até alguma data comemorativa, por exemplo, o casamento de alguém da família dela, você vai falar, olha, na minha metodologia a gente faz X, Y, Z, e aí quando acontece X a gente potencializa o processo de etc, etc, etc. Na parte do Y a gente faz tananana, e aí no final disso tudo, quando a gente junta todos esses fatores, a gente consegue uma otimização no seu processo de emagrecimento. Então aqui você vai explicar como funciona a sua metodologia e por que ela é o ideal para levar a pessoa de onde ela está hoje até o objetivo que ela tem, certo? Então essa é a importância do segundo áudio, porque nesse segundo áudio ela já vai estar com a guarda mais baixa
e vai entender que, pô, esse caminho fez muito sentido para mim. Se esse caminho fez muito sentido para mim, eu acho que essa é uma boa fonte para eu poder me inspirar para ter o resultado que eu quero, né? Então ela já ficou na cabeça dela de que aquilo ali é o que ela precisa, tá? E aí a gente vai arrematar com o terceiro áudio. Como é que a gente vai fazer isso no terceiro áudio? Você vai falar o que a pessoa vai receber no seu acompanhamento para que ela chegue nesse objetivo e que você consiga aplicar a sua metodologia, tá? Aqui é muito importante que assim, o que é que eu quero dizer com isso, tá? Quando você monta os seus planos de acompanhamento, quando você monta o que é que você vai entregar para o paciente nos planos de acompanhamento, seja quantidade de consultas, seja uma bioimpedância que você vai oferecer, uma avaliação corporal, uma adipometria, qualquer outra coisa, suporte no WhatsApp, check-ins semanais. Então, qualquer coisa que você vá oferecer para essa pessoa não pode ser oferecido de forma leviana, tá? Porque o que você oferecer que não fizer sentido para a pessoa chegar naquele objetivo, para você poder aplicar a sua metodologia, é como se você estivesse só enchendo linguiça, tá? Então você tem que explicar exatamente o que você vai entregar e por que aquilo que você vai entregar é a melhor forma dela poder aplicar a metodologia que você acabou de falar no áudio 2 para fazer com que ela consiga chegar no objetivo dela, certo? Então, se você vai fazer uma consulta a cada 3 meses, uma consulta a cada 30 dias, melhor dizendo, por 3 meses, você tem que explicar para ela porque você pensou dessa forma. Entendeu? Não, a gente vai fazer isso, porque no primeiro mês a gente vai avaliar os primeiros resultados, fazer ajustes mais pesados para poder afinar, e aí na segunda consulta a gente vai fazer XYZ, e aí na terceira consulta a gente vai finalizar o processo. Então é importante ela entender o que é que vai acontecer, tá? Deixar tudo muito claro, certo? Pessoas compram clareza também. Se você começar a oferecer um monte de coisa, não explicar por que, que você está oferecendo aquilo e qual é o diferencial dela ter aquilo no acompanhamento dela, ela não vai entender que aquilo é importante, tá? Então você como profissional, você sabe por que, que é importante você fazer avaliações, você fazer a melhor anamnese perfeita, você sabe disso, você é o profissional e cabe a você educar o seu paciente sobre isso, tá? Então, pense exatamente nisso, tá? Então eu coloquei aqui um exemplo para você, né? Digamos que você está no nicho de emagrecimento, né? E você decidiu incluir uma bioimpedância, né? Um dos argumentos pelos quais você pode dizer que você oferece uma bioimpedância no seu acompanhamento é para poder monitorar a estratégia e ver se essa estratégia que vocês adotaram está sendo bem sucedida de forma quantitativa, né? Poder fazer mudanças e melhorias no plano dessa pessoa o mais rápido possível, tá? Se você oferece acompanhamento no WhatsApp, você pode dizer, olha, eu ofereço o acompanhamento do WhatsApp para a gente poder fazer mudanças cirúrgicas rápidas no seu plano. De repente você esqueceu de falar alguma coisa que você gosta de comer e algo assim, você quer que eu inclua. Então a gente pode fazer modificações mais rápidas sem você precisar ficar esperando uma nova consulta, tá? Então sempre em base àquilo que você está trazendo com a razão pela qual você traz, certo? Muito importante que você sempre traga o porquê, tá bom, Nutri? Então essa é a sequência de 3 áudios, tá? Terminada a sequência de 3 áudios, você vai mandar uma singela pergunta para esperar o paciente responder, tá? Você vai perguntar, isso fez sentido para você? E bota o nome da pessoa, né? Então, digamos, isso fez sentido para você, Camila? E aí você vai esperar a pessoa concordar. E se você fez esses 3 áudios dessa forma que eu te falei agora, tenha certeza que a pessoa vai dizer, sim, fez muito sentido, tá? E só aí ela está pronta para receber o seu preço e as condições de pagamento, certo? E assim, vou dar uma dica bônus, certo? Caso você aceite cartão de crédito, tá? E você faça parcelado, tem muito Nutri que gosta de dar, por exemplo, parcelamento em 2 vezes quando é consulta avulsa. E no plano trimestral parcela em 3, 4 vezes, a depender, né? Se você vai fazer consultas a cada 30 dias ou a cada 45. Cada Nutri tem a sua forma de atender, tá? Você pode oferecer essa forma parcelada antes de falar o valor cheio. Então, digamos que a sua consulta custa R$300 e você aceita parcelar em 2 vezes sem juros ou com juros. Você vai falar, olha,
a consulta, saia 2 vezes de 150 ou 2 vezes de 160, caso você coloque ali a porcentagem da máquina, né? Ou você pode fazer à vista, R$ 300 no Pix, tá? Então aí sim você vai dizer o preço e a forma de pagamento e já finalizar também com uma pergunta de fechamento, tá? Não informa só o preço, espera a pessoa tomar a decisão. Fala o preço e fala, olha, eu tenho já disponível aqui na minha agenda para te agendar na terça-feira, às 10 horas da manhã, ou na quarta-feira, às 2 horas da tarde, tá? Essa é uma outra dica bônus que eu dou para vocês. Quando você estiver fazendo essa última pergunta, a pergunta de fechamento direta, só dê 2 opções para a pessoa. Ou é um ou é outro. Caso ela diga que não pode nenhuma das duas, aí você vai perguntar, olha, para você é melhor de manhã ou à tarde? Sempre 2 opções, tá? Se você deixar aberto para a pessoa decidir assim de cara, ela vai parar, vai olhar para a agenda dela, vai procurar qual é o melhor dia, qual é o melhor horário. Então, isso demora, tá? Uma analogia que eu gosto de fazer é sobre a sorveteria, certo? Então, quando você vai na sorveteria de 3 sabores, você tem baunilha, você tem chocolate, você tem morango. Você toma a decisão pelo sabor muito rápido, mas muito rápido mesmo. Por quê? Porque tem poucas opções. Agora, se você vai em uma sorveteria de 100 sabores, você fica lá, ó, um tempão para escolher o que é que você quer, certo? Então, funciona a mesma coisa aqui. A gente dá 2 opções para ela olhar cirurgicamente nos compromissos dela e falar, posso ou não posso, entendeu? E aí, quando você der 2 opções, eu sugiro que você dê em turnos diferentes. Não necessariamente precisa ser em dias diferentes, como eu falei, terça ou quarta. Pode ser, por exemplo, eu tenho horário na terça, às 10 horas da manhã, ou eu tenho horário na quarta, às 15 horas. Qual é melhor para você, né? Por quê? Porque aí você já consegue sondar se é melhor de manhã ou de tarde, certo? Então, você vai fazer essa pergunta de fechamento e aí é só partir para o abraço e marcar a consulta ou o início do plano de acompanhamento, certo? Então, basicamente, fazendo essa estruturação de atendimento, você vai ter um diferencial absurdo em cima da sua concorrência. Então, imagina que o seu concorrente ele está respondendo direto o preço para aquele paciente. E aí, quando esse paciente entrou em contato com você, você desenvolveu toda essa linha de raciocínio, já mostrou sua autoridade, já falou como é a sua metodologia, tudo que vai ser entregue, por que aquilo vai ser entregue. Você deixou muito claro para a pessoa como vai ser toda a jornada dela no seu acompanhamento já ali no WhatsApp. Então, na cabeça dessa pessoa, você está muito à frente, entendeu? E muitas vezes, mesmo você cobrando mais caro do que os outros profissionais da sua cidade, ela vai querer agendar com você, porque você se mostrou diferente do mercado, tá? Então essa abordagem é uma abordagem super nova, quase ninguém, se não ninguém, tá utilizando essa abordagem dos 3 áudios, tá? Até então eu só vi os nutris que estão em acompanhamento aqui comigo, executando essa estratégia. Então é uma estratégia para você aí já começar a botar em prática para ver resultados no seu aumento de captação e no seu faturamento no final do mês, tá bom? Então, se isso fez sentido para você, eu gostaria de te convidar para seguir o podcast no Spotify, no YouTube e também o perfil do Instagram, @alcance nutricionista, que eu vou sempre estar avisando quando estiver um episódio novo aqui, tá? Todos os links estão aqui na descrição. No mais, tenha um bom dia, boa tarde, boa noite e nós nos vemos no próximo episódio.